Olá, meus queridos. Olá, minhas queridas. Bom estarmos mais uma vez juntinhos, né? Para meditarmos mais um pouquinho na palavra de Deus. E que bom é estarmos juntos, né? Para prestarmos atenção, considerarmos, refletirmos sobre a palavra de Deus. E é sobre o ato de refletir que eu quero trazer para nós, neste momento, mais um versículo da palavra de Deus. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eu quero me prender um pouco mais no início desse versículo que diz assim: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considerar significa considerar algo, significa pensar sobre algo, refletir sobre algo. E este versículo, e por consequência a palavra de Deus, nos convida a refletirmos sobre a bondade de Deus e sobre a severidade de Deus. E talvez hoje nós sejamos muito tentados a refletir um pouco mais sobre a questão da severidade de Deus, porque os dias estão sendo muito difíceis, dias trabalhosos. Nós estamos em plena pandemia mundial, né? E são dias muito trabalhosos, muito difíceis. Muitas vezes a gente é bombardeado, né? Nós somos bombardeados com uma série de pensamentos ruins, de ataques, de notícias ruins também. Acompanhamos pessoas que estão sofrendo, ficando doentes, muitas partindo, e isso certamente nos entristece bastante. E possivelmente nos leva a pensar muito mais neste momento, a refletir muito mais nesse momento sobre a severidade de Deus do que sobre a sua bondade. É muito óbvio também que a gente pense que o que está acontecendo é algo que Deus está permitindo que aconteça para nos ensinar algo, para nos corrigir, para nos chamar a atenção sobre algo. E há quem chame isso de juízo de Deus. Eu particularmente penso dessa forma. Há um juízo de Deus sobre a terra neste momento, sobre a humanidade neste momento. E aí, quando se fala em juízo, a gente pode pensar que esse juízo de Deus que está sendo colocado sobre a terra e sobre a humanidade pode ser algo que esteja muito ligado, muito mais à sua severidade do que à sua bondade. Deus está colocando um juízo sobre a terra porque Deus está zangado com a terra, porque Deus está exercendo juízo, e Ele tem permitido com que tantas coisas aconteçam sobre a terra. E isso é fruto da sua severidade. A Bíblia diz que nós devemos considerar, refletir, pensar sobre a bondade de Deus e a severidade de Deus. E eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre isso. Meus queridos e minhas queridas, o que estamos vendo no mundo hoje, por mais difícil que seja, por mais difícil que seja estarmos vivendo hoje o que estamos vivendo, temos que crer, acreditar que o juízo de Deus sobre a terra não é fruto da sua severidade, mas ainda é fruto da sua maravilhosa bondade. Deus está corrigindo o homem. Deus está querendo ensinar algo ao homem. E a Bíblia nos diz, na carta aos Hebreus, capítulo 12,
versículo 6. A Bíblia diz: porque o Senhor corrige a quem ama. Deus corrige aquele a quem ama. Deus está estabelecendo algo sobre nós para nos corrigir, para nos ensinar algo, porque Ele nos ama. Esta ação de Deus sobre nós precisamos crer, meus amados, que é fruto da sua bondade, que é fruto do seu amor e ainda não da sua severidade. O Senhor está nos dando um tempo para que nós possamos aprender algo com a sua palavra. O nosso Senhor Jesus está para voltar e vai buscar a todo aquele que tenha Jesus Cristo como seu Salvador. E a Bíblia diz que será num piscar de olhos. Na volta do Senhor para buscar aqueles que servem a Ele, não haverá tempo de pedir perdão. Não vai dar tempo de nos reconciliarmos com Deus. Não haverá tempo para que nós façamos tratos, pactos, propósitos com Deus. Não haverá tempo para nada. Este tempo de aprendermos e de Deus nos corrigir e de nós permitirmos que Deus nos corrija, este tempo é hoje, este tempo é agora. O Senhor está nos dando o tempo necessário para a correção de Deus. Tudo isso nos faz crer e entender que o juízo de Deus sobre nós hoje é fruto da sua bondade e não da sua severidade. Nós não podemos olhar e considerar a bondade e a fidelidade de Deus sob a nossa ótica de bondade e de severidade. Porque a bondade de Deus jamais vai poder ser comparada com a bondade humana. Assim também a sua severidade jamais poderá ser comparada com a nossa severidade. Então nós não podemos considerar as coisas de Deus sob o nosso ponto de vista. Mas devemos considerar tanto a sua bondade quanto a sua severidade sob o ponto de vista da palavra do próprio Deus. Vamos confiar no seu amor e vamos confiar, queridos, na sua bondade. Ainda dá tempo de buscar a presença de Deus, porque haverá um tempo, haverá um momento em que não teremos mais esta chance. A hora de buscar a Deus é agora. A hora de crer no seu amor e confiar no seu amor. E ter a Jesus como Salvador e pedir perdão pelos pecados é agora. Deus está nos dando este tempo hoje. Isto é fruto da sua bondade. Aleluia. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. É tempo de provar o amor de Deus. Amém? Glórias a Deus. É uma palavra de ânimo para os nossos corações que Deus nos dá nesta hora. O salmista também diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estamos passando esses momentos difíceis, dolorosos, muito complicados, mas vamos confiar, esperar e crer no amor deste Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.